Vamos para mais uma questão, questão número 5. É uma questão que está solicitando que a gente determine 5 números racionais em PG, 5 números racionais que vão estar em PG, em que a sua soma é 121 terços e o produto desses 5 termos é 243. Então, vamos dar uma olhada nessa questão. Novamente, é uma questão que a gente trabalha uma PG genérica, né? No caso aqui agora de 5 termos. Então, a gente vai escrever essa PG como A, B, C, D e E, por exemplo. Ou a gente pode chamar esse termo do meio de x vezes razão ao quadrado, e os anteriores, x sobre razão ao quadrado. Então, ele fala na questão que o produto desses termos ele é 243. No enunciado lá a gente tinha isso, que o produto é 243. Então, se eu pegar e multiplicar esses 5 termos, isso dá 243. Essa escrita aqui é muito boa, por quê? Porque eu consigo cancelar razão com razão quadrado com razão quadrado. E aí a gente fica só com x, uma equação em x, que é x vezes x vezes x vezes x vezes x, que é x elevado a 5, igual a 243. E aí, como a gente quer obter o valor de x, isso vai ser raiz quinta, que está elevado à quinta potência, de 243. O 243 fatorado é 3 elevado a 5, então a gente sabe que essa raiz vai dar 3, ok? Então, x é igual a 3, já descobrimos que o x é 3. Então, essa nossa PG, vou reescrever ela, é 3 sobre q quadrado, 3 sobre q, 3 vezes q, 3 vezes q quadrado. Então, está escrita dessa forma aqui. E aí a questão fala para gente que a soma desses termos é 121 terços. Então, eu vou somar esses 5 termos e igualar 121 terços. E aí a gente vai cair numa equação e vai resolver essa equação. Só que, novamente, é uma equação que não é tão simples, ela tem um detalhezinho mais para o final. Então, vou tirar o mínimo dessa equação, entre Q2, Q e 3, né? Na verdade, eu vou tirar o mínimo mais para baixo, a gente nem vai tirar o mínimo, né? Mas eu vou somar esses 5 termos. Vamos acompanhar aqui, então. 3 sobre Q2, mais 3 sobre Q, mais 3, mais 3Q, mais 3Q quadrado, 121 terços. Eu peguei, então, esses dois termos, esses dois, e passei esse 3 para o segundo membro, subtraindo, ok? Então, a gente ficou com essa equação aqui. Resolvi essa fração. Isso aqui é 9 terços, 121 menos 9 dá 112, então 112 terços, ok? A gente percebe que, como todos esses termos têm o fator 3, eu posso colocar ele em evidência. E aí a gente obtém essa expressão aqui, vezes 3, 112 terços, ok? Esse 3, eu vou, como ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Na hora que ele passa dividindo, ele vai acabar multiplicando esse 3 aqui. Então, a gente vai obter essa expressão igual a 112 nonos. Tudo bem? Essa expressão aqui, que é mais um pouquinho complicada para a gente estar resolvendo. Mas, a gente percebe aqui o seguinte. Esse termo tem quadrado na razão e esse também. Então, eu juntei os dois, agrupei aqui. 1 sobre Q2 com o Q2. E da mesma forma, esse termo aqui está elevado a 1, essa razão está elevada a 1, e aqui também. Então, só agrupei aqui dessa forma aqui, dando 112 nonos. E aí, para facilitar essa resolução, que aqui que é um pouquinho mais complicado, eu chamei, como aqui está muito parecido, só está mudando a potência, eu chamei de 1 sobre Q mais Q de uma letra qualquer, no caso um V, um valor V. E aí, se eu chamei isso aqui de V, eu quero descobrir quanto que vale isso aqui em função desse V. Então, como aqui aparece quadrado, eu vou elevar ao quadrado ambos os membros dessa equação aqui que a gente obteve, que é 1 sobre Q mais Q igual a V. Então, ao elevar ao quadrado isso aqui, caímos num produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso igual a V quadrado. Então, foi o que está nessa expressão aqui que a gente obteve. 1 sobre Q quadrado, mais, aqui a gente pode cancelar essa razão com essa razão, ficando 2 vezes 1, 2, mais Q quadrado igual a V quadrado. Bem? Então, passando esse 2 para o segundo membro, a gente obtém 1 sobre Q2 mais Q2 igual a V quadrado menos 2. Então, ao chamar
1 sobre Q mais Q de V, a gente obteve, para essa expressão, V² menos 2, certo? Então, a gente vai voltar aqui nessa equação. Isso aqui é V2 menos 2 e aqui é V. Então, a gente vai cair na equação V² menos 2 mais V igual a 112 nonos. E aí, tirando o mínimo aqui, né? Então, aqui que é o momento que é mais fácil para a gente tirar o mínimo aqui, dá 9. Então, fiz a conta do mínimo, caindo nessa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente obtém, né? Dei uma olhada com calma aqui na resolução, a gente obtém esses dois valores para V, né? Um V1 possível aqui, que é o 10 terços, e um V2, que é o 13 terços, ok? Então, eu descobri o valor de V, mas a nossa PG, a gente está precisando da razão. A gente já tinha achado o valor de x, que era 3, agora está faltando só a razão. E aí, a gente percebeu que essa equação, ao chamar de V, a gente obteve o V, então a gente vai ter que voltar agora aqui nessa expressão para a gente achar a razão e estar montando a PG. Então, se vocês olharem aqui, eu vou pegar o primeiro valor possível de V, que a gente achou aqui, que é o 10 terços. Ó. Então, para V igual a 10 terços, e a gente tinha naquela expressão anterior que 1 sobre Q mais Q dava V, então, substituindo esse 10 terços no V, a gente obtém essa equação aqui, e ao resolvê-la, novamente, caindo numa equação de segundo grau, você fez aqui e descobriu que essa razão, que é o que a gente estava querendo, tem ainda duas possibilidades, 3 e 1 terço. Então, a nossa PG, que a gente tinha escrito lá no início, que era isso aqui, a gente vai usar razão 3, e o x também a gente tinha, lembra lá? A gente tinha descoberto que o x era 3. Então, eu só vou substituir 3 sobre 3 quadrado, 3 sobre 3, 3 vezes 3 e 3 vezes 3 quadrado. Então, a gente obtém essa PG aqui. E se a gente tomar agora o 1 terço como razão, e o x já era 3, então vai ficar 3 sobre razão ao quadrado, que agora é 1 terço, né? 3 sobre 1 terço, etc., obtendo essa PG aqui, ok? Então, na verdade, isso aqui é uma PG crescente e aqui decrescente, que são até os mesmos valores, mas são duas PGs diferentes. Agora, se a gente for trabalhar com aquela outra razão, que era 1 terço, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Vou substituir esse 1 terço, que é a razão 2 aqui. Antes ainda, na verdade, né, a gente tem que voltar naquele, porque o V, vamos só lembrar aqui, ó, o V ele tinha dois valores, 10 terços e 13 terços. Quando eu fiz para 10 terços aqui, a gente obteve essas duas razões, e ao substituir na PG, essas duas PGs. Então, agora é o mesmo raciocínio. Eu vou pegar aquele outro valor de V, substituir nessa equação, vou obter outras razões para achar outras PGs. Então, mesmo raciocínio da parte anterior. Substituindo 13 terços no V, naquela equação, a gente caiu numa equação em Q, para achar essa nova razão, e ao desenvolver essa equação, segundo grau, a gente caiu aqui, pela fórmula de Bhaskara, em raiz de 133. Só que a raiz de 133, ela não é exata. Ela vai ser um número que não é racional. Então, essa razão não vai ser racional. E se ela não é racional, ao multiplicar por 3, que são o x lá que a gente achou, a gente vai obter uma PG em que os números não vão ser todos racionais. E a questão pediu 5 números racionais. Então, a gente não vai precisar nem fazer essa conta. Isso aqui para a gente não vai interessar. Logo, as únicas PGs são essas duas, na verdade uma crescente e outra decrescente, que vai satisfazer lá o que a questão pediu para a gente. Então, apenas essas duas PGs.